Primeiro, queria dar boa noite a todas e a todos, dizer que é um prazer, agradecer muito o convite que foi feito pelo Centro Acadêmico Sobral Pinto, saudar as minhas companheiras, meu companheiro de mesa, a Fernanda, a Isadora e o Guilherme, dizer que é um prazer estar com vocês. Na verdade, uma época muito difícil para todos nós, um momento muito sensível, mas dentro de toda a dificuldade que estamos passando nesse momento, todos nós, ainda conseguimos encontrar nessa ambiência do virtual um espaço para um encontramento, para um debate. Isso é importante. De certa maneira, dentro de uma crise, nós estamos achando alguma solução positiva. E isso é útil. Hoje em dia, se tem, dentro dessa ambiência virtual, importantes caminhos para você estudar e se manter atualizado. E aí eu já aproveito vocês, convidar todas e todos, então, para me seguirem lá no Instagram, Auri Lopes Júnior, meu Facebook, Auri Lopes Júnior. Agora eu montei um canal no YouTube onde eu tenho disponibilizado aulas, palestras, vídeos rápidos, que é uma maneira de você entrar e se manter atualizado. Então, vai lá no YouTube. E dois outros instrumentos muito legais, e eu trabalho junto com o professor Alexandre Moraes da Rosa, que é o nosso podcast, o Criminal Player. Tem sido uma experiência muito interessante esse negócio de podcast, eu não era muito habituado, mas é muito legal porque você, em 5 minutos, dá um recado de uma questão nova, um julgado, um comentário. Eu falo, o Alexandre fala, você bota os fones de ouvido ali, 10 minutos, já tem um drops de novidades acadêmicas, jurídicas, enfim, profissionais. E a coluna, que a gente tem toda sexta-feira, e aí é um grupo mais amplo, e é um grupo muito legal, porque nós somos 6 professores, 3 professoras, 3 professores. Vejam, a nossa preocupação, e agora eu já faço um apelo para vocês, amanhã ou depois, todo mundo que está me escutando, serão atores judiciários, professoras, professores, uma preocupação com equilíbrio de gênero. Isso é fundamental. Nós temos lá a conduta, 3 professoras, 3 professores, sabe? Eu tenho notado, cada vez mais me incomoda quando me convidam para um evento, e às vezes acontece, eu dou uma olhada e só tem homem. Primeira coisa, eu digo, olha, não vou, velho, esquece. Ou você se preocupa em trazer uma representatividade, trazer um equilíbrio de gênero, ou fica uma coisa clube do bolinha, como foi no passado. Isso é coisa do passado. Então, quando a gente montou a coluna, muito legal, tá lá a professora Raquel, a professora Marcela, a Janaína Matida, que é fantástica também na parte de provas. Toda sexta-feira, a coluna Limite Penal. Bom, chega de comercial, vamos para o que importa. Só mais um recado antes que eu me esqueça. Pessoal, volta e meia me pergunta sobre o livro. O livro, realmente, eu montei um site que é o www.Auri Lopes Júnior. Tem o Auri Lopes, que é do escritório, não é esse. É o Auri Lopes Júnior, aonde tamanha demanda de pedidos, eu criei o site para venda de livros com dedicatória. Infelizmente, o livro, ou felizmente, né, o livro esgotou num prazo recorde, essa edição nova aqui esgotou o pacote anticrime, mas essa semana, amanhã, deve sair a nova tiragem, semana que vem, no meu site, eu vou ter o livro para venda com dedicatória. E você compra o livro, manda lá o nome das pessoas, ou para quem vai a dedicatória, ou para você, e eu mando e vai direto para sua casa. Então, é um caminho bem legal, uma via de comunicação bem interessante. Bom, vamos para o que importa. O tema hoje qual é? E eu não consigo ficar sentado, eu tenho um problema sério, sabe? Palestra sentado, aula sentado, é um negócio que não funciona. Então, vamos fazer uma aula mais informal, uma conversa, uma palestra informal, direto para o que importa. Qual é o tema? Pacote anticrime. Claro, o impacto do pacote anticrime no processo penal. E isso realmente é um impacto muito significativo. Então, primeiro vamos recordar o seguinte, esse pacote anticrime, ele nasce lá atrás, quando o ex-ministro e ex-juiz, né, Sérgio Moro, assume o Ministério da Justiça, ele faz uma proposta, ficou conhecido como pacote Moro, com uma série de alterações no Código Penal, processo penal e na lei. Claro que a proposta foi muito criticada, inicialmente por um critério até democrático. Eu participo de comissões de reforma no Brasil desde 2000, sabe? 99 eu terminei o doutorado, 2000, 2001 eu comecei a acompanhar. Pessoal, sempre que se faz uma mudança legislativa, se monta uma comissão formada de maneira plural por advogados, advogadas, professores, delegados, promotores, juízas, enfim, que tem a representatividade profissional, aonde se faz um amplo debate e aí se faz a proposta de mudança legislativa. Então, o primeiro problema do pacote Moro, a crítica já foi essa. Qual foi a comissão que elaborou? Nenhuma. Aquilo ali foi a obra de um homem só. Ele acordou de manhã e disse, bom, a partir da minha microvisão de mundo, eu vou propor uma alteração no Código Penal, processo penal e na lei. Mais uma crítica. Você sabe, nós não precisamos mais
de reformas pontuais. Reforma pontual gera inconsistência sistêmica. Nós temos um CPP, pessoal, de 1941, que já foi reformado inúmeras vezes. Você faz uma reforma, tira 10 artigos, bota 10 artigos novos, mas gera uma colcha de retalhos, uma inconsistência. O que nós precisamos? De um Código de Processo Penal inteiramente novo, à luz da Constituição, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse código existe, tramita desde 2009, 2010, já está para ser votado desde 2010. Eu participei da comissão que revisou o projeto no CNJ, comissão plural, se gastou milhares e milhares de reais, de horas de trabalho para fazer um Código de Processo Penal inteiramente novo. Foi desconsiderado. Existe um Código Penal novo, pronto para ser votado. Podemos divergir, mas está lá. Também milhares de horas de trabalho, milhões de reais. Desconsiderado. Existe uma LEP para ser votada no Senado há anos. Desconsiderado. Então, se faz uma reforma pontual, se mexe no Código Penal, processo penal na LEP, à la carte, desconsiderando tudo que já tinha sido feito. É claro que as críticas foram violentas, gerou muita inconsistência e, abreviando, depois de muito debate, finalmente, no final de 2009, é aprovado o pacote anticrime, que, na realidade, não tem quase nada do originário pacote Moro. Quase nada. E o que tem do pacote Moro são 2 pontos extremamente ruins, inconstitucionais, que eu vou falar depois. Então, mudou. E vou dizer mais, né? Talvez até passaram coisas que nem no pior pesadelo o Moro admitiria. Juiz das garantias, exclusão física dos autos, sabe? Isso aí foram questões que passaram, foi a reforma do possível, não era o ideal. O ideal era um código novo. O momento político é ruim. Se fez uma alteração e até que foi positivo em muita coisa. E eu vou tratar hoje, basicamente, não vou ter tempo, mas eu vou mencionar, para mim, 10 pontos que são extremamente relevantes nas alterações. Vou nominar e depois vou tentar trabalhar com eles. Primeiro, claro, a adoção do sistema acusatório no artigo 3º-A, que eu vou falar. Depois disso, juiz das garantias, o modelo doble juez, 2 juízes, vou dizer por que isso é necessário e por que não tem nada novo. Nada novo. Eu escrevo sobre o juiz das garantias desde 1999. Em 99, eu já na minha tese de doutorado sustentava o juiz das garantias, porque já tinha na Itália desde 88. Então, para vocês verem que não tem nada de novo nisso. Depois, exclusão física dos autos do inquérito, muito importante, 3º ponto. 4º, a nova sistemática de arquivamento. Depois, o acordo de não persecução penal, interessante. Depois disso, exclusão do juiz que teve contato com a prova ilícita, que eu duvido que fique. O dever de revisar periodicamente as prisões cautelares, vou falar sobre prazo razoável. Prisão em flagrante prendendo por si só, um grande erro do 310. Cadeia de custódia, 158A, muito importante. E, por último, essa tentativa de uma prisão obrigatória em 1º grau nos julgamentos do júri, que é um grande retrocesso. Bom, vamos direto para o que importa. Primeira questão que eu queria chamar a atenção de vocês. Sempre que se faz uma reforma, o que nós já nos preocupamos quando sai a reforma é com o chamado movimento contra-reformista. O que é o movimento contra-reformista? Sempre que você faz uma alteração, que você muda o status quo, que você sacode aquela situação que está estabilizada, você gera uma intranquilidade. E é óbvio que a ala conservadora vai reagir. Então, é o que a gente chama de movimento contra-reformista. No Brasil, foi o chamado movimento da sabotagem inquisitória. Por quê? Porque esse código nosso é um código inquisitório que tem uma cultura. Hoje no Brasil existe uma cultura inquisitória. E aí, meu amigo, quando você sacode isso e tenta romper e colocar uma cultura de um processo acusatório, democrático e constitucional, é claro que a ala conservadora, por interesses mais diversos, desde a manutenção, porque o novo incomoda, mas também pela manutenção do poder. É uma disputa de poder. Processo penal é um delicado jogo e um ritual de exercício de poder. É disso que se trata. É por isso que tem que estudar Max Weber, é por isso que tem que ler o Foucault, por isso que você tem que ler a microfísica do poder. Você tem que compreender que processo penal não tem nada a ver com processo civil. Aqui é relação de poder. Por isso que a gente está preocupado com o movimento da sabotagem inquisitória. Explico. Antes mesmo que começassem as ações de inconstitucionalidade e as tentativas de tirar, esvaziar a reforma, nós tivemos um golpe duríssimo, que foi a liminar do ministro Fux.
a liminar do ministro Fux foi, com certeza, o mais duro golpe que essa reforma poderia sofrer. Eu atribuo, talvez, ao fato do ministro Fux ser um civilista e não compreender bem o quanto é importante para o processo penal consagrar um sistema acusatório, ter um modelo de justiça das garantias que é perfeitamente viável, obviamente, perfeitamente implantável, mas o ministro Fux, talvez sem compreender o que representa isso o processo penal, dá aquela liminar que será cassada, tomara que o mais rápido possível, e trancou pontos importantes da reforma. Inclusive, no meu livro, Alexandre também e outros autores, nós todos, quando saiu a reforma, começamos a nos ligar, nós passamos o verão inteiro trabalhando, ninguém teve férias, né? Ferrou o nosso ano, Papai Noel foi um terror. Por quê? Porque a gente não sabia como explicar uma reforma que em parte entra em vigor, parte não entra, e ao mesmo tempo a que não entra em vigor, pode a qualquer momento entrar, porque vai cair essa liminar. Então, meu livro eu sempre vou lá, eu explico tudo dos dias das garantias, mas explico que está suspenso pela liminar, mas que quando ela for cassada, o que afeta. Então, é bem difícil o estudo hoje. Mas vamos lá. Artigo 3º-A, primeiro aspecto fundamental. O Código diz o óbvio. O processo penal terá estrutura acusatória. Primeiro problema. Nós não temos no Brasil paz conceitual sobre o que seja sistema acusatório. É preciso estudar, pessoal. E é preciso estudar lá de trás. Peguem lá o Manual dos Inquisidores, escrito por Nicolau Emich, 1376. Porra, mas onde é que eu vou arrumar um livro de 1376? Fácil, velho. Qualquer livraria tem. Edição nova. Manual dos Inquisidores. É o Diretório Inquisitório. Você vai estudar a lógica da estrutura inquisitória. E aí você vai entender o que é um sistema inquisitório. O que caracteriza um sistema inquisitório? Não é só a separação inicial das funções. Não adianta só você ter alguém que acuse se depois você permitir que o juiz desça e vá atrás da prova de ofício. Então, dois erros, duas mentiras que nos pregaram ao longo de anos no ensino do direito processual penal no Brasil. Primeiro, de que o sistema inquisitório bastava a separação inicial das funções. Errado. Você tem que manter a separação até o final, cada um no seu quadrado. Você acusa, você defende e você julga. Não quero acusadores julgando e nem juízes acusando e nem juízes defendendo. É cada um no seu espaço, até o final. Primeiro ponto. Então não basta a separação inicial. Se depois você deixar o juiz produzir prova de ofício, você permitindo 385 que o juiz condene sem pedido. O artigo 385 é um absurdo. O juiz pode condenar, mesmo que o Ministério Público peça absolvição. Então, vejam, não adianta só a separação inicial, tem que ser até o final. Primeira questão. Segundo, não nos ensinaram que essa história de sistema misto é insuficiente, é reducionista. Todos os sistemas são mistos. Agora, será que o Brasil tinha um processo acusatório? Não. Por quê? Primeiro, o que caracteriza o sistema inquisitório é a aglutinação de poderes na mão do juiz, é a gestão da prova na mão do juiz. É o juiz que tem poder para produzir prova. Numa estrutura inquisitória, o juiz cruza o escanteio, corre na área, cabeceia, mas ele também é o goleiro. Ele marca gol sempre que ele quiser. Por quê? Porque ele pode produzir prova para ele mesmo valorar essa prova e decidir. É óbvio que esse modelo quebra a igualdade de tratamento, igualdade de oportunidade, mata a defesa. Não é um processo em que você tem um juiz imparcial, porque a imparcialidade é um afastamento. Quando ele resolve produzir prova de ofício, primeira coisa, quem procura algo. Ou seja, ninguém procura aleatoriamente. Se chega no final do processo, tem prova, condena, não tem, absolve. Mas aí o juiz está na dúvida. Aí ele diz, não, eu estou na dúvida, então eu vou pegar o artigo 156, por exemplo, eu já vou fazer um parênteses, o 156 funda um sistema inquisitório. Não foi recepcionado pela Constituição, em que pese ainda está lá, e agora está tacitamente revogado pelo 3A, porque não é de acordo com o modelo acusatório. Então, ele chama o 156, eu chamava, e ele produzia a prova. Então, ele produzia a prova para quê? Se ele está na dúvida, ele absolve. Ele diz, não, dúvida igual absolvição não me serve. Então, eu desço e vou atrás da prova. Eu desço e vou atrás de prova para quê? Para condenar. Ele primato de hipótese e fato, ou seja, prevalência das hipóteses. Você quer condenar, mas não tem prova suficiente. Então, você produz a prova com a suficiência que você entende necessária para você mesmo condenar. É uma prova para você poder condenar.
Então, essa é a estrutura diabólica de um sistema inquisitório. Claro que a gente não entendeu que isso é inquisitório. E o que é um processo acusatório? Que é o que a Constituição desenha. No processo acusatório, você tem radical separação das funções, cada um no seu quadrado. A gestão da prova é das partes. Claro que o ônus, a carga probatória é do acusador. O acusador tem que provar. Defesa não tem carga probatória. Agora, essa tarefa provas, essa atividade provas é das partes. Juiz não produz prova de ofício. Isso é da essência do acusatório. E tudo serve para quê? Para manter a imparcialidade do juiz, que só existe num processo acusatório, em que o juiz é juiz, você acusa e você defende, até o final. Só um parênteses, né? Porra, todo mundo está me ouvindo, estuda direito. Quando vocês entraram na faculdade, no jardim de infância do direito, vocês aprenderam que a jurisdição é inerte. Lembram? Ne procedat iudex ex officio. A jurisdição é inerte, só atua mediante invocação. Por que quando chega no processo penal, você quer um juiz que atua de ofício? Você quer um juiz justiceiro? Você quer um juiz que faça tudo? Não, velho. O juiz que faz tudo não é juiz. Deixou de ser juiz há muito tempo. Para ser juiz, ele não é o faz tudo. Eu tenho que ter alguém que acuse e alguém que defenda. E outra coisa, para quem está começando o estudo, e às vezes até por uma certa imaturidade, até por boa vontade, acha que o juiz tem que fazer tudo. Errado. Isso aqui não é processo civil. Não tem parte hipossuficiente na acusação. Pensa comigo. Quem é que acusa? O Ministério Público. Um órgão do Estado formado por gente muito bem preparada, muito competente, que tem uma imensa estrutura por trás. Além do Ministério Público, eu tenho toda a polícia, formada por gente preparada, competente, com a sua estrutura. Será que a polícia toda, mais o MP, se eles não são capazes de trazer uma prova robusta, além da dúvida razoável, para que eu possa condenar uma pessoa, será que ainda assim, diante de uma situação como essa, eu ainda vou querer que o juiz desça e vá atrás da prova para ajudar a acusar? Não, então aí nós vamos assumir que vale tudo, é todo mundo contra um. Não, óbvio que não. Isso não é jogo limpo, isso não é fair play. Então, em suma, processo penal terá estrutura acusatória. Logo, eu tenho que saber o que é acusatório. Legal. O artigo não é muito bom. Vedada a iniciativa do juiz na fase da investigação. Óbvio, na fase da investigação e na fase do processo. O juiz não tem que ter atividade probatória, elementar. E aí vem o problema. E vedada a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. Eu já prevejo problemas na aplicação desse artigo quando entrar em vigor. Porque já tem gente dizendo o seguinte: o artigo veda, primeiro veda a atuação do juiz na investigação, logo poderia no processo. Errado. Ele não pode ir atrás da prova nem na investigação e muito menos no processo. Segundo, mas então é um tal juiz garantista que só pode atuar a favor da defesa, porque o código veda atuar a favor da acusação. Errado. Ele não tem que atuar a favor de ninguém. Ele tem que julgar lá em cima. Ele não tem que descer nem para ajudar a defesa, nem para ajudar a acusação, porque ele não tem que descer. Então, esse é um ponto importante. Agora, o grande drama do artigo 3º-A será o seguinte: pode escrever. Nós vamos passar os próximos 10 anos discutindo qual é o alcance da palavra substituição. Já prevejo o STJ debatendo isso aqui e alguns dizendo, não, mas o juiz substituiu o acusador, mas substituiu só um pouquinho. Ele só produziu uma prova pequena. Então não há problema. Errado. Ele não tem que substituir nada, nem pouco, nem médio, nem tudo. Ele não tem que substituir. Agora, prevejo que a gente vai brigar muito para definir qual é o alcance da palavra substituição. Até porque nós temos um drama de cultura. Não adianta você mudar a lei se você não mudar a cabeça. Esse é o problema. Muda a lei, mas seguem as pessoas com a cultura inquisitória. Aí não adianta. Então, qual é a esperança? Velho, a esperança são vocês. A esperança são vocês. Hoje vocês me ouvem. Amanhã vocês farão. Vocês têm 811 pessoas. Um já saiu da sala, 810, já fugiu. 810. Quantos daqui serão advogadas, advogados, juízas, juízes, promotoras, delegados, delegadas, enfim, atores judiciários? Muitos.
Vocês têm que mudar essa realidade medíocre. Vocês têm que compreender qual é o lugar e o espaço de cada parte. Se você que está me ouvindo acha, não, quem tem que ir atrás da prova é o juiz tem que produzir tudo, o juiz tem que ser o xerifão, não faz concurso para a magistratura. Vai fazer concurso lá para o Ministério Público, vai acusar, vai fazer concurso para a polícia, vai investigar, legal, carreiras extremamente dignas, mas não vai ser juiz, porque vai ser um péssimo juiz. Esse não é o lugar do juiz, entendeu? É uma questão de lugar. Qual é o papel de cada um? É claro que no Brasil a gente não compreendeu muito bem isso. E aí vem o segundo ponto. Sistema de juiz das garantias, ou doble juez. Só para vocês terem uma ideia, o processo penal brasileiro é o mais atrasado da América Latina. A América Latina toda já fez reformas ao longo da década de 90 e de 2000. E nós ficamos para trás. Modelo Uruguai, Argentina, Paraguai, tive no Chile, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, todos eles estudando isso aqui, todos adotam o modelo doble juez, ou seja, 2 juízes. O juiz que atua na investigação, obviamente, não pode ser o mesmo que vai atuar no processo. Isso é uma coisa elementar. Até porque o grande problema, para você me entender, é na cabeça. É aqui na cabeça. É um problema cognitivo. Porra, é só tu pensar. Modelo hoje, que ainda é um juiz só que faz tudo, né? É um absurdo. Por quê? Pensa comigo. A polícia está investigando, junto com o Ministério Público ou não, vai lá e pede para o juiz uma quebra de sigilo bancário. O juiz estuda, analisa, sofre, forma a imagem mental e decide. Quebra de sigilo bancário. Depois quebra de sigilo fiscal. Depois vem o pedido da polícia por uma interceptação telefônica. Você que está me ouvindo é o juiz. Você estuda, você pensa que a interceptação é algo grave, você sabe que é grave, você vai lá e decide pela interceptação telefônica. E aí, começam a escutar. A cada 15 dias, eles pedem a prorrogação. Você estuda, você lê os relatórios, e aí você vai dando a prorrogação. E aí você fica com essa pessoa interceptada 6 meses, 8 meses, 1 ano. No final do ano, você já sabe de cor e salteado quem é aquela pessoa. E aí vem o pedido. Busca e apreensão e prisão. Você lê e diz, esse é aquele caso do Mané, que eu já quebrei o seu bancário, fiscal, estou escutando há 1 ano o que esse cara fala, a cada 15 dias autorizando. É óbvio que eu autorizo a busca e apreensão e autorizo a prisão. E aí vem a denúncia. Você olha, é óbvio que a denúncia do Mané, que eu já fiz tudo isso, é claro que eu vou receber. E aí começa o processo. Quando começa o processo, Carnelucci, que está aqui atrás, tem uma prateleira inteira de Carnelucci, né? Tem um livro legal que se chama As Misérias do Processo Penal, ele já dizia, quando você tem um juiz que faz tudo isso, e aí tu imagina a cena, entra na sala de audiência, o réu pensando, porra, agora finalmente eu vou ter um juiz. Quem é o juiz que vai me julgar? E aí entra. Ele olha e diz, não, mas esse aqui é o fulano, o doutor fulano, é o mesmo juiz que está há 1 ano me grampeando? É. Aí ele olha e diz, porra, mas tu? O juiz olha para ele e diz, tu finalmente é o Mané? Porra, tu é mal, hein, velho? Porra, faz 1 ano que eu tô sabendo tudo da tua vida. Eu já sei tudo. Finalmente nos conhecemos. Meu amigo, o problema é que esse juiz já está completamente contaminado. Ele já tem uma imagem mental formada sobre você. O grande problema é cognitivo. Você, defesa, vai nadar contra a corrente, vai nadar contra a correnteza e vai correr atrás de um imenso prejuízo cognitivo. Cognitivo, para tentar desconstruir a imagem mental já formada por esse juiz ao longo de 1 ano. Claro, tu até pode conseguir, mas vamos combinar que o prejuízo cognitivo é gigantesco, porque é o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos que ele já formou. O problema disso não está na lei, está na cabeça, velho. É por isso que você tem que estudar muita psicanálise, muita psicologia, estudar o que a gente já escreveu um monte sobre teoria da dissonância cognitiva, o problema do efeito halo, do efeito primazia. Será que a primeira impressão é a que fica? Claro que fica. Claro que cobra um preço. E o réu tem que correr atrás para desconstruir. Então, no modelo atual, existe um faz de contas cognitivo. Existe um faz de contas que o juiz está julgando originariamente conhecendo a matéria. Não, ele já tem a imagem mental formada. Esse modelo é primitivo. Esse juiz está contaminado e não pode julgar. Não existe mais imparcialidade, até porque ele já decidiu tudo isso contra você. Então, é óbvio que nós precisamos romper com isso, como todos os sistemas, ou a imensa maioria já rompeu. Pega aí, vai estudar caso Pierre Sacchi,
1982, caso de Kuber, 1984, Tribunal Europeu de Direitos Humanos já dizia: juiz que atua na fase pré-processual, que se envolve lá, está contaminado e não pode ser o mesmo a julgar o processo. Doble juez, duplo juiz. Um aqui não pode ser o mesmo que vai julgar, tem que ser outro. Então, é claro que nós precisamos ter o juiz das garantias, até para romper com a estrutura inquisitória, o juiz que fez tudo. E outra, só para encerrar, uma das questões mais importantes é você entender a garantia de ser julgado com base na prova. Prova é o que se produz no processo, não na fase pré-processual, de um juiz que é um ignorante. Eu sempre quis dizer isso numa audiência. Doutor, o senhor é um ignorante. Aí, antes que ele mandasse me prender, tivesse um piti, eu dizia: calma, calma. O juiz é um ser ontologicamente concebido para ser um ignorante. Por quê? Porque ele ignora o fato e precisa muito saber através da prova. O juiz ideal, se for ver um julgamento no Chile, cara, ele chega na audiência, e são 3, no Chile já são 3 em primeiro grau, eles não sabem nada do caso. Você vai me dizer: não, mas ele leu a notícia no jornal. Ok, mas é um conhecimento superficial, perfunctório, epidérmico, não é jurídico, não é probatório. É disso que se trata. Ele entra lá sem saber nada. Aí ele vai conhecer originariamente do caso penal que ele vai julgar através da prova. Isso é a imparcialidade, isso é a terzietá, isso é o estranhamento, o alheamento, o afastamento e a abertura cognitiva. Quando vocês estudam contraditório, vocês estudam o contraditório é exatamente a igualdade de armas, a igualdade de tratamento, a igualdade de oportunidade. E eu incluo a igualdade cognitiva. É o juiz chegar de espírito livre, sem pré-compreensões, sem pré-julgamento, disposto a ouvir uma parte e ouvir a outra em igualdade cognitiva. É isso que não existe no Brasil. É por isso que você tem que ter, obviamente, um sistema de 2 juízes. Sem falar, eu falei em imparcialidade. A imparcialidade, pessoal, eu explico nos meus livros, não só nesse aqui, mas num outro livrinho que também esgotou e eu não tenho, que se chama Fundamentos do Processo Penal. No Fundamentos do Processo Penal, eu verticalizo um pouco mais essa questão. O Tribunal Europeu fala imparcialidade subjetiva, aqui dentro, que é difícil de controlar, a imparcialidade objetiva, que é exatamente estrutural, juiz lá, você acusa e você defende, juiz não desce, estrutura. E ainda a imparcialidade, a estética de imparcialidade, ou a aparência de imparcialidade, que é o que nós também não temos no Brasil. Porque se um estrangeiro, agora fazer uma metáfora, a alegoria da caverna do Platão, nós normalizamos o anormal funcionamento da justiça. Nós nos acostumamos com isso. Nós achamos tudo isso normal. Mas não é normal, pessoal. Isso é anormal. Qualquer estrangeiro, qualquer pessoa que vem de fora, olha e diz: pai, só um pouquinho. O juiz que vai julgar é o mesmo que já decretou a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico, prendeu. Vocês acreditam que isso é um juiz imparcial? Nunca. Não tem nem aparência de imparcialidade. Então, é disso que se trata, de nós estudarmos mais. Quer ver um detalhe? Estou aqui, uma entrevista de um observador da ONU, um advogado britânico, membro da ONU, que veio assistir um julgamento famoso no Brasil, não interessa de quem, e ele diz: eu estava na sala e vi o promotor-chefe do caso sentado ao lado do relator. Fez seu almoço ao lado do juiz. Isso foi no Supremo. Fez seu almoço ao lado do juiz e depois ainda teve conversas particulares. Isso é uma postura parcial, não pode acontecer. Claro, para o europeu, o MP sentado do lado do juiz, almoçar com eles, não é nem admissível isso. Mas vai adiante. Ele diz assim: aqui no Brasil, vocês têm um juiz que investiga o caso, que define grampos e ações de investigação, para depois também julgar a pessoa no tribunal. Isso é considerado inacreditável na Europa. É impossível, porque tira a garantia mais importante, que é a de ter um juiz imparcial. Entendeu? É disso que se trata. Por isso que a gente tem que ter um juiz das garantias. E um detalhe, eu não vou ter tempo de explicar, mas é perfeitamente possível ter juiz das garantias no Brasil. Mais do que fácil. E vou dizer: mas e as comarcas que só tem um juiz? Acabei com vocês agora. Aonde é que eu estou? Não interessa. Aonde é que vocês estão? Em que cidade estão? Não interessa. Aonde é que vocês estão na rua tal? Não interessa. Nada disso interessa. O que interessa aqui? Que nós estamos na mesma temporalidade e conectados em rede. Entenderam? Virtual, velho. Online. Eu posso ter um inquérito eletrônico.
um juiz em Curitiba é responsável por ser juiz das garantias das comarcas contíguas que só tem um juiz, e não pode ser o mesmo. Isso nós já vimos. No Brasil, você tem um número X de comarcas que só tem um juiz, mas que tem comarca com outro juiz a menos de 50 quilômetros. Bom, fisicamente já podia ser o mesmo, que faça juiz de garantias cruzado. Aquele julga, eu investigo, ou melhor, eu atuo na investigação, não vou atrás da prova, sou o juiz das garantias. E lá invertemos quando for de você. Mas mesmo que não fosse no presencial, que seja então no inquérito eletrônico. Como é o caso aqui. Eu estou em Porto Alegre, você está em Curitiba, a outra está em São José dos Pinhais, o outro está lá em Cascavel, o outro está em Ponta Grossa, enfim, onde estiverem. Não tem nenhuma relação e nenhuma relevância. O que importa é que estamos na mesma temporalidade. Ponto. Inquérito eletrônico. Acabou com a história. Mas vamos adiante. Terceira questão que eu queria chamar muito a atenção, eu já me alonguei demais. Exclusão física dos autos do inquérito ou não inclusão do inquérito. Abram o artigo 3º, parágrafo 3º. Isso é muito importante para evitar a contaminação do juiz do processo com os elementos do inquérito, porque o inquérito não gera prova, é mero ato de investigação. Não tem contraditório, não tem defesa, não tem juiz, ou melhor, não é que não tem, é muito limitado o contraditório, limitada a defesa, e não tem juiz. Então, sem falar que o inquérito não serve para condenar pessoas, ele serve para decidir se você vai acusar ou não, e se o juiz vai receber ou não. Ponto. Depois disso, prova é o que se produz no processo. Esse modelo é muito importante. E aí, o artigo 3º, parágrafo 3º, diz assim, ó, os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria do juiz das garantias. Só um parênteses, eu não gosto desse nome, juiz das garantias, porque remete para garantias que todo mundo acha que é impunidade. Não tem nada que ver garantias com impunidade. Mas no Brasil se criou essa resistência absurda. Eu preferia que chamassem como é na Itália. Na Itália se chama il giudice per le indagini, ou seja, o juiz da investigação. Esse era o nome mais adequado. Infelizmente, botaram das garantias. Só um parênteses. No processo penal, é perfeitamente possível e necessário garantir para punir e punir garantindo. Punir é necessário e é civilizatório, mas é preciso respeitar a regra do jogo. Anotou? Isso é fundante. Não pode pensar processo penal fora disso. Punir é necessário. Eu não sou abolicionista. Realmente tem gente que tem que estar guardado na casinha porque cometeu crime grave. Ok. Agora, para isso, o processo é um caminho necessário e tem regra do jogo. É disso que se trata. E uma das regras é ser julgado em cima de prova. Prova é o que se produz no processo, em audiência, na frente do juiz. Então, os autos que compõem a investigação não ficarão acautelados na secretaria à disposição do MP e da defesa. E não serão apensados aos autos do processo enviados para o juiz da instrução e julgamento. Não serão. Não serão. É categórico. Não entra no processo. Ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, ok? Prova irrepetível, vai. As medidas de obtenção de prova, decisão de quebra de sigilo bancário, fiscal, etc., ou de produção antecipada. Só. O resto não entra. Isso. Vou ligar o ar. Aqui está mais geladeiro. Não sei se aí em Curitiba, se no Paraná está frio, mas aqui no Sul está frio pra cacete. Mas vamos lá. Então, não entra nos autos. Isso é a não inclusão física. Legal, fundamental. Fundamental. Para quê? Para que prova seja produzida no processo e acabe de vez com aquela fraude que nós temos hoje em muitas decisões, que é o juiz dizendo o seguinte: olha, os elementos do processo, quando cotejados com inquérito, ou os elementos do inquérito são corroborados pelos elementos produzidos no processo, sempre que o juiz usa esse tipo de expressão, cotejados, cotejando ou corrobora, quem foi o estagiário, isso aqui é o estagiário, botou no ar gelado e no máximo, só para me sacanear. Que barbaridade. Aqui para esquentar um pouquinho. Agora está 30 graus, que loucura. Então, é claro que quando o juiz, eu estou sem óculos, isso aqui, também não precisa. Quando o juiz pega e chama o inquérito e diz o inquérito mais o processo justifica a condenação, cotejando ou corrobora, quando eu tenho que somar A mais B, por quê? É porque no processo, com prova judicializada, não tem elementos suficientes.
porque se tivesse, eu não precisava evocar o inquérito, essa coisa inquisitória que nós temos. Inclusive, abre aí, você que está me ouvindo, abre o teu artigo 155 do CPP, 155. Diz o quê? 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. O artigo acabava aí. Infelizmente, depois incluíram aquele resto. Mas essa primeira parte é a mais importante. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Isso é prova. Não podendo, aí continua o artigo, formar sua decisão exclusivamente com base no inquérito. Então não pode julgar só com base no inquérito. O problema é o exclusivamente, porque aí ele soma, ele sabe que se ele julgar só com base no inquérito, vão anular. Então ele dá uma maquiada com alguma coisa do processo, quando no fundo ele condena com base no inquérito. E isso é um retrocesso civilizatório. Bom, chega. Sistema de exclusão física é muito importante, certo? Exatamente para mudar. Quarto ponto importante que eu queria chamar a atenção, já falei demais, é o seguinte. O novo sistema de arquivamento, do artigo 28. O artigo 28 tem uma nova sistemática de arquivamento muito boa, que infelizmente também está suspensa pela liminar do ministro Fux. Agora, o arquivamento não está mais na mão do juiz. O que está certo, o arquivamento tem que estar na mão do MP. O MP ordena o arquivamento e aí, inclusive, se a vítima não concordar, ela pode pedir uma revisão dessa decisão para a instância superior do próprio MP. Certo? Perfeito. No modelo de hoje, não é assim. No modelo atual, a vítima não fala. Você sabia? Na estrutura atual, se o MP pediu o arquivamento, ele tem que pedir para o juiz. E o juiz arquiva ou não. Está errado. E se a vítima não concordar, ela não fala nada, porque ela não tem fala, ela não tem recurso, ela não tem nada. Então, mudamos para melhor. Estudem esse novo arquivamento 28, que vai nos remeter para um controle todo no Ministério Público. O que eu chamo a atenção no 28? Você que está me ouvindo e está fazendo TCC e não tem tema. Velho, hoje eu estou falando de 10 temas bons de TCC. Qualquer deles dá um ótimo TCC. A propósito, vai lá no meu canal do YouTube, que eu gravei um vídeo há umas 3 semanas atrás sobre dicas para um bom TCC, dando só as barbadas. Vai lá que são só as confirmadas para fazer um bom TCC. Está lá no meu canal do YouTube, dicas para um TCC. Essa aqui é uma boa dica, a nova sistemática de arquivamento, mas principalmente, como é que fica o desarquivamento? Como é que fica o artigo 18 com a nova sistemática? Como é que fica a súmula 524 com a nova sistemática? Ou seja, se surgir nova prova, pode desarquivar? O que é prova nova? Como é que fica à luz das decisões anteriores? Porque o STJ estava entendendo que, uma vez arquivado o inquérito, ele não poderia ser reaberto se o arquivamento foi por atipicidade, por manifesta causa de exclusão da ilicitude, legítima defesa, etc., foi arquivado por isso, faria coisa julgada material. Hoje, não faz mais coisa julgada material, porque não tem decisão judicial. E aí? Como é que fica a estabilidade dessa decisão? Será que é uma coisa julgada administrativa? Será que é um ato administrativo composto? Será que é um ato jurídico perfeito? Muito interessante esse tema, ok? Como é que fica a estabilidade da decisão de arquivamento e a possibilidade de desarquivamento? Mas eu vou deixar no ar para vocês darem uma estudada, que isso é bem interessante. Quinto ponto, rápido. Acordo de não persecução penal. Interessante. Esse eu preciso falar um pouquinho mais. Primeiro, está lá no artigo 28A. Não foi suspenso pela liminar do ministro Fux. Está vigendo perfeitamente. O que é o acordo de não persecução? Parênteses. Entendam. A ampliação dos espaços negociais é uma tendência inexorável, gostemos ou não, que inicia lá em 1995 com a Lei 9.099, transação penal, suspensão condicional do processo. Isso é negociação. A delação premiada é uma forma também de negociação. E agora nós temos o quê? O acordo de não persecução. Então, grosso modo, 3 grandes instrumentos: transação, suspensão condicional e acordo de não persecução. O acordo de não persecução foi muito importante para não passar o absurdo, o fim do processo penal, que seria o plea bargain,
que o Moro queria. Se o plea bargain à la Moro, sem limite de pena, passasse, acabava com o processo penal brasileiro, explodia o sistema carcerário brasileiro, ia ser uma tragédia. Já escrevi muito sobre isso lá no Conjuro, no meu livro, etc. Não vou repetir. Mas, para quem achava bonito aquela história da negociação, do plea bargain de filme, velho, vai estudar. Aquilo lá é o ovo da serpente, já está em crise nos Estados Unidos há muito tempo, tanto é que os Estados Unidos são hoje a maior população carcerária do mundo, tanto é que hoje nos Estados Unidos a média é que 90% dos casos não tenha processo, seja pura negociação. 97% se for na Justiça Federal, é a média. E 99% de negociação se for em cidades pobres, como Detroit, que quebrou, que as pessoas não têm dinheiro nem para advogado. Então, acusou, elas acabam tendo que fazer o negócio porque elas não têm como se defender. É um perverso negócio. Não há igualdade, não há voluntariedade. Isso é uma ilusão. Plea bargain é moer pobre, é uma máquina de moer gente. É um grande erro. Não vou ter tempo, mas acreditem em mim. Pelo menos estudem o que é o plea bargain, os argumentos a favor e os argumentos contrários. Bom, em suma, temos o acordo de não persecução. Eu acredito, estou fazendo uma pesquisa com meus alunos da graduação, que foi interrompida, que era o seguinte: se você pegar todos os tipos do Código Penal e de mais algumas leis especiais, não dá para pegar tudo, porque no Brasil é uma panaceia de leis penais, eu acredito que somando transação, suspensão e acordo de não persecução, nós já estamos com uma margem superior a 70% de tipos penais passíveis de negociação. Mais de 70%. Não vou afirmar categoricamente, porque eu não concluí a minha pesquisa, mas já tem indicadores disso. Então, já é um espaço negocial mais que suficiente. Agora, como é que vai ser esse acordo de não persecução? É direito público subjetivo ou não? O réu tem direito a? E se o IP não oferecer? Como é que fica a soma da pena? Então, o artigo 28A é muito importante. Aprendam. Será que tem efeito retroativo? Os processos que estão em andamento, os juízes já estão aplicando. O tribunal já está baixando os autos para propor o acordo de não persecução, para que o MP proponha. Então, deem uma estudada, porque esse acordo de não persecução é importante. Sexto ponto, exclusão do juiz que teve contato com a prova ilícita, artigo 157, parágrafo 5º. Era um grande avanço e era necessário, porque me parece elementar que o juiz que conheceu de uma prova ilícita não pode ser o mesmo amanhã, quando essa prova ilícita for reconhecida. Não adianta só você tirar a prova, você tem que tirar o juiz. Agora, só um parênteses, em que pese eu achar que isso não vai ficar, porque já tinha sido proposto lá atrás e vetado lá no passado, voltou agora e está suspenso. Eu não acredito que o 157, parágrafo 5º, que diz assim, ó: o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível, ilícita, não poderá proferir sentença. Você está me ouvindo? Sugestão. Vai estudar o erro de Descartes, Antônio Damasio. Vai estudar a superação do paradigma cartesiano. Vai compreender que o juiz é um ser no mundo, como nós. E uma vez que ele teve contato com aquilo, formou a imagem mental. Ele não é uma máquina que dá um rewind mental, que volta e deleta o que ele viu. É uma ilusão dos juristas pensar que o juiz teve contato com a prova, amanhã a prova é declarada ilícita, você vai tirar a prova e ele vai fazer de conta que não tocou naquela prova, que não conheceu dela. Velho, é óbvio. Amanhã ou depois, ele vai julgar, condenar ou absolver, não interessa. Ele não vai mencionar aquela prova porque ela foi retirada. E ele sabe que não pode. Mas quem me garante que ele não está julgando em cima daquela prova ilícita que foi tirada e apenas criando uma retórica, uma maquiagem argumentativa e probatória para justificar a decisão tomada lá com base nela. Só tirando o juiz. Tinha que tirar. Chega. Ponto 7. Dever de revisar periodicamente a medida. Desculpa a pressa, mas aí era muita coisa, eu queria dar uma panorâmica e é pouco tempo. Mais uma dica. Dever de revisar periodicamente as prisões cautelares. Pessoal, o direito de ser julgado num prazo razoável, do artigo 5º, inciso 78, é muito importante. Nós tínhamos que ter prazo máximo de duração do processo na lei. Não temos. Quanto tempo pode durar um processo penal? Ninguém sabe. Às vezes dura 5, 6, 10, 15 anos. É um absurdo. Quanto tempo pode durar uma prisão preventiva? Não sabemos. Isso é um absurdo.
Eu não sei, e você não sabe, quanto tempo pode durar uma preventiva. Deveria estar na lei, claramente posto. Agora, nós não temos isso, mas o pacote avançou ao criar um dever de revisar periodicamente a medida, inclusive estabelecer prazos com sanção. Por exemplo, artigo 310, parágrafo 4º, suspenso pelo Fux também, né? Se a audiência de custódia não for realizada no prazo de 24 horas, a prisão será considerada ilegal. Isso é importante. Prazo com uma sanção. Descumpriu, efeito. Porra, isso é importante. Porque no Brasil se coloca prazo sem sanção, é igual a ineficácia. Ninguém cumpre e fica por isso mesmo. Foi um avanço. Outra coisa, juiz das garantias vai ter que analisar, quando manda os autos das cautelares para o juiz do processo, o juiz do processo tem 10 dias para revisar as cautelares. E depois vai dizer, no artigo 316, parágrafo único, 316, parágrafo único, muito importante, que o juiz, a cada 90 dias, deve revisar a prisão preventiva decretada para verificar se ela ainda é necessária. Cara, ainda essa semana eu estava mexendo no habeas corpus que está há 7 anos esperando para ser julgado. 7 anos. É uma briga mega complexa de alguém que está preso sem sentença definitiva há 10 anos. O cara está há 10 anos preso sem trânsito em julgado. Ninguém dá a mínima. E a gente está brigando no Supremo por uma série de questões. Agora, pelo menos, a cada 90 dias, o juiz vai ter que dizer por que eu mantenho preso ou por que eu solto, para não esquecer do cara preso. Então, muito importante o 316, parágrafo único, e mais, né? Uma série de medidas, de alterações na parte das prisões cautelares, que são importantes para ver a concretude do periculum libertatis, a atualidade do periculum libertatis. Por exemplo, caso do HC do ex-presidente Michel Temer. Até escrevi uma coluna dizendo, olha, eu não gosto do Michel Temer, não gosto do que ele representa. Claro, é uma metáfora para dizer, não interessa se você gosta ou não dele. A questão é que a prisão dele era ilegal. Por quê? Eu fui ler o caso. Estava sendo decretada uma prisão, que inclusive o STJ, a unanimidade, soltou. Por quê? Por fatos teoricamente ocorridos, periculum libertatis, risco para a prova, teoricamente ocorridos há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Não há atualidade no perigo. Tem que soltar. A regra é aguardar o processo em liberdade. Chega. Então, isso é importante. Drama, retrocesso, erro da reforma. Nova redação do artigo 310, parágrafo 2º. Um baita retrocesso, um baita erro. O que diz o 310, parágrafo 2º? No caso de prisão em flagrante por agente que integre organização criminosa, porte de arma de fogo de uso restrito, integre milícia, o juiz deverá denegar a liberdade provisória. Pessoal, primeiro, flagrante não é prisão cautelar, ele é pré-cautelar. Pré-cautelar. É preparatório de uma cautelar. Cautelar é preventiva. Cautelar é temporária. Flagrante é precário. Não é cautelar, é pré-cautelar. Não prende por si só. Segundo, você não pode, é inconstitucional, e o Supremo já disse isso no Estatuto de Desarmamento, na Lei dos Crimes Hediondos, na Lei de Tóxicos, o Supremo já disse, é inconstitucional toda lei que proíba a concessão de liberdade provisória. Por quê? Porque criaria uma prisão cautelar obrigatória. E se é obrigatória, não é cautelar. E não existe como você criar uma prisão obrigatória antes do trânsito julgado. Isso é manifestamente inconstitucional. O problema é que até o Supremo declarar a inconstitucionalidade do artigo 310, parágrafo 2º, muita gente vai pagar o preço por uma prisão que vai se manter de forma ilegal. Chega. Mais uma questão importante. Não vou ter tempo, é uma pena. 9º ponto, cadeia de custódia, artigo 158A. Isso é um baita tema, super importante. O que é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia é um conjunto de procedimentos que vai documentar, desde o momento da coleta da prova, lá no local do crime, a sua coleta, como é que foi feita, como é que você armazenou, qual foram os testes que você empregou, quem é que tocou nessa prova, como é que ela entrou no processo e, principalmente, para saber que a prova que está no processo corresponde à mesma que foi coletada lá atrás, para ter credibilidade, para ser acreditada.
para você poder aceitar. Então, o 158A vai definir uma série de regras para controle epistêmico da prova, para você saber se houve ou se teve risco de manipulação do DNA, da interceptação e por aí vai. Tema da maior importância. Vou dar só um exemplinho rápido, antes de encerrar, bem rápido. Eu já tive casos assim, tanto pode ser o DNA, como pode ser interceptação telefônica. Por exemplo, uma pessoa fica sendo interceptada por 6 meses. Aí é acusado. Vem para os autos um CD. Nesse CD só constam 40 chamadas telefônicas, 40 conversas. Aí você pede para o juiz o resto. O juiz oficia a polícia diz que não tem o resto. Aí você oficia para a Telecom da Vida para informar quantas chamadas foram feitas ou realizadas em todo esse período. E aí vem um calhamaço de relação de números ligados, horários, estação radiobase, latitude, longitude, e você conta, vou dar um exemplo hipotético, no meu caso era mais ou menos isso, tinha 440 chamadas, mas só veio 40. Cadê as outras 400? A polícia deletou porque achou que não era relevante. Errado. Polícia não pode filtrar a prova. Tem que trazer toda a prova. O juiz e as partes é que vão dizer. Segundo, eu, acusador, ou eu, defesa, tenho direito à integralidade da prova. Você não pode filtrar, você não pode excluir, você não pode apagar, você não pode selecionar, sob pena de quebra da corrente da cadeia de custódia. É claro que isso transforma aquela prova em prova ilícita. Só um exemplo. Isso pode ser em relação a DNA. DNA é ainda mais sensível, porque você tem que dizer tudo. Como é que estava a condição do corpo, qual era a temperatura, chovia, tinha vento. Você sabia que essa história de que o DNA corresponde a 99,998% de acerto para o processo penal é uma furada? Sabe por quê? Porque essa história de 99% é para o DNA coletado em condições laboratoriais perfeitas. Quando você tem o DNA coletado no local do crime, você sabia que o DNA perde as suas propriedades, sofre profundas alterações pela ação da luz solar, da chuva, do vento, de micro-organismos presentes no meio ambiente? E aí a credibilidade vai desabando, a ponto de chegar em 30% ou 40% ou menos de credibilidade. Mas para isso eu preciso saber qual foi a condição coletada, como é que foi coletado, como é que foi armazenado, qual foi a testagem, o tipo de teste que você fez. Se liguem, quebra da cadeia de custódia é um tema chave. E agora, para encerrar, já finalizo. Artigo 492, a linha E. Manda o juiz, lá no tribunal do júri, quando condenar alguém a uma pena igual ou superior a 15 anos, determinará a execução provisória das penas. Absolutamente inconstitucional. Isso é um absurdo. Explico. Primeiro, o HC 126.292, que foi aquela história da execução em segundo grau, já foi um grande erro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não me interessa a tua opinião, se tu gosta, se tu não gosta, o teu discurso punitivo, não me interessa. As palavras dizem coisas. Limite semântico. Por exemplo, pergunto para você, o que é isso aqui? Você vai me dizer aí da tua casa, isso aí é uma garrafa de água, uma garrafa d'água mineral. É aquela que tem mais sódio? Não, essa aqui não é que tem mais sódio, é outra. Você pode dizer, isso aqui deve ser uma garrafa, pode ter até vodka aqui. O cara está tomando, pode ser. Se eu perguntar, isso aqui pode ser uma arma? Olha, se você jogar uma garrafa d'água na cabeça de alguém, vai machucar. Pode ser uma arma, pode ser usada para agredir alguém. Mas ninguém vai dizer que isso aqui é um carro que eu vou sentar em cima, fazer vrum-vrum e ir para casa, né? Ninguém. Sabe por quê? Porque quando vocês nasceram, já havia um consenso sobre a atribuição de sentidos possível a isso. Já havia uma definição de que isso é uma garrafa. Limite semântico. Pode ter até alguma variação, pode ser uma arma, mas não vai ser um carro, porque vocês sabem o que é o carro. A atribuição de sentido, a palavra, o que remete o carro. Ok? Ok. Voltamos. Quando a Constituição diz, no artigo 5º, inciso 57, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado é um conceito do processo penal que tem história. Quando o Brasil foi descoberto em 1500, o mundo do processo já existia
e já sabiam o que era trânsito em julgado. Não cabe mais recurso. Decisão definitiva. Então, não vai ser o Supremo que agora vai ressignificar o conceito de trânsito em julgado para dizer que trânsito em julgado é dependência de recurso. Aquilo é um absurdo. Como é um absurdo chamar isso aqui de carro. Então, se é um absurdo uma execução antecipada em segundo grau, muito mais absurdo é uma execução antecipada em primeiro grau, porque júri é primeiro grau. Primeiro grau. Colegiado formado por leigos, mas que não sabem nada do processo, nem do processo, nem de processo, e cuja prova sequer é produzida na frente deles. Porque o nosso júri, no Brasil, como regra, é um faz de conta de julgamento. Não tem produção de prova. E mesmo que tenha, você tem apelação com devolução integral da matéria para o tribunal, aonde pelo 593.3, letra D, você pode revalorar a prova. Então, é um julgamento de primeiro grau. O amplo debate sobre questões formais e materiais no segundo grau. Em primeiro grau, povo. Como é que tu vai executar antecipadamente em primeiro grau? E outra, prisão obrigatória sem necessidade. Porque você está me ouvindo e pode dizer, mas o cara é perigoso. Ok. Se o cara é perigoso, se ele destrói prova, se ele vai fugir, decreta a preventiva. A execução antecipada é uma prisão irracional, sem necessidade. Se tem necessidade, decreta a preventiva. Sempre pode prender, dentro do inquérito, do processo, do júri, fora do júri. Preventivo. Agora, sem necessidade, não. E última coisa. Mas os crimes do júri são graves. Justificam a prisão automática. Errado. Latrocínio. Não vai para o júri. É a maior pena do Código, 20 a 30 anos, e não tem prisão obrigatória em primeiro grau. Mas é a soberania dos jurados. Não tem nada que ver com prisão automática em primeiro grau. Então, em suma, atentem para esses aspectos da reforma. Vou parar por aqui, já deu 50 minutos, 55, falei demais. Adoraria responder perguntas, se tiverem, mas estudem o pacote anticrime, estudem o impacto, mas compreendam que nós precisamos de um código inteiramente novo. Porque o grande problema é que você mexe no artigo 3A, mas não revogou o 385. Aí nós vamos ficar brigando para dizer que o 385 foi revogado tacitamente, que o 156 foi revogado tacitamente, que o 209 foi revogado tacitamente. Só que aí nós ficamos brigando. O ideal era um código novo. Não tivemos. A reforma do possível foi essa. Então vamos estudar. Mas principalmente vamos entender que processo penal é respeitar a regra do jogo. Não tem nada de impunidade. Não estou fazendo campanha, adote um estuprador ou um corrupto e leve para casa. Não, velho. Punir é necessário. Punir é civilizatório. Mas vamos respeitar a regra do jogo. Então, em suma, era isso. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Se tiver perguntas, responderei. Já tem. Já vamos direto para elas. A Fernanda pergunta: o que o doutor entende pelo requisito da contemporaneidade dos fundamentos da preventiva do artigo 312, parágrafo 2º? Fernanda, questão fundamental, pergunta super importante. A contemporaneidade do perigo libertatis é a atualidade do perigo. Ou seja, por que você quer decretar preventivo? Porque aquela pessoa, se ficar solta, vai destruir provas. Se ficar solta, ela vai corromper pessoas. Ok. Esse risco de destruição de provas tem que ser atual, contemporâneo, presente. Não pode ser passado ou distante. Porque há 2 anos atrás ele tinha poder e podia destruir provas. Aí só um pouquinho. Há 2 anos atrás. Nós estamos no hoje. Hoje. Não, hoje ele não é nada. Hoje ele não tem mais acesso às provas. Então não justifica prender hoje para tutela de uma prova que já foi lá atrás. Por exemplo. Não tem sentido. Quer ver um outro exemplo de contemporaneidade? A Polícia Federal faz uma operação de busca e apreensão, pega todos os documentos, pega o computador, pega tudo e o cara segue preso para não destruir provas. Aí você entra no HC que só parece só um pouquinho. Destruir provas, as provas já foram todas coletadas, estão todas na mão do MP. Qual é o risco atual hoje para a prova? Nenhum. Então solta. As prisões cautelares, aproveitando a pergunta da Fernanda, elas são situacionais. Elas tutelam uma situação fática de perigo atual. Se desaparecer, você tem que soltar. Então, de forma muito rápida, Fernanda, a contemporaneidade tem a ver com a provisionalidade, que é a situacionalidade, e tem a ver com o aspecto temporal, de presente, de risco atual, e não passado distante. Ok? Temos perguntas? Pergunta do William. O parágrafo 2º do 313 do CPP poderia inibir a prisão preventiva fundamentada somente na ordem pública? Vamos fazer o seguinte, até para os outros saberem.
eu fiquei falando de cabeça. O 313, vamos abrir o código aí, parágrafo 2º, vai dizer exatamente o seguinte. 312, 313, parágrafo 2º. Nos termos 312, só um detalhe. O 313, ele não cria fundamentos novos. Ele é um demarcador. Só vou usar o 313 quando eu tiver presente o 312, fumos e perigo. E aí eu vou trabalhar. Eu sempre leciono, ensino meus alunos, que o 313 ele tem que ser lido com bom senso. Não está no artigo. Primeiro, caberá prisão preventiva no crime doloso. Só cabe preventiva para o crime doloso, não cabe preventiva para o crime culposo, porque não tem proporcionalidade. Segundo, caberá prisão preventiva, no parágrafo 2º, deixa eu pegar aqui que está, a idade está pegando. Parágrafo 2º, se tiver sido condenado por outro crime doloso, o réu reincidente, será que eu posso decretar uma preventiva só com base na reincidência, esquecendo a quantidade de pena, por exemplo? Não, não posso. Eu tenho que olhar isso dentro do conjunto. Até porque o inciso 1 diz assim, só cabe preventiva para o crime doloso punido com privativa de liberdade superior a 4 anos. Para ser inferior a 4 anos, não cabe preventivo. Bom, mas eu sei que tem gente que usa a Maria da Penha, e é um grande problema para aplicar. Então, aí, nós temos o seguinte, o parágrafo 2º vai dizer, não será admitida a decretação da prisão preventiva, não tem parágrafo 3º, é o parágrafo 2º que está perguntando. Não será admitida a preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento da pena, ou seja, execução antecipada, ou como decorrência imediata da investigação ou da apresentação e recebimento da denúncia. Explico. Não é inibidor no sentido de proibir, mas sim de limitar, com certeza. Porque já não cabia preventiva pela simples abertura de uma investigação, pelo simples fato de oferecer denúncia. Foi oferecer a denúncia, eu peço a preventiva. Ok. Qual é o perigo? Nenhum. É só porque eu ofereci a acusação? Não, isso não é perigo libertatis. Então, o que o parágrafo 2º, 313, está tentando dizer é, não cabe preventiva só porque se atingiu uma fase procedimental. Eu preciso ter o perigo libertatis atual. Então, respondendo à pergunta, William, não é um inibidor no sentido de proibir, mas é sim um limitador, é um demarcador, é mais uma demarcação clara, até porque a preventiva ela é excepcional, é uma medida excepcional. Você vai usar em situações em que é necessária, excepcionalmente, crime grave, situação de perigo. Então, limita, não inibe. Próxima. Vamos lá. Guilherme, conta para mim. Ou o meu sistema travou. Tem. Pergunta anônima. O que o senhor acha do plea bargain? Cara, pergunta anônima. Plea bargain eu faço uma metáfora. Eu já escrevi alguns artigos. Se você procurar na internet, você vai ver, até no Conjur, aonde eu pergunto. O plea bargain, ele é remédio ou ele é veneno? O plea bargain é isso. A negociação até certo ponto, até certo limite, pode ser um remédio para um processo penal que está com as varas criminais entulhadas, para dar mais dinamicidade, mais velocidade. Um argumento eficientista, até certo ponto, a negociação pode ser um remédio. Agora, depois de um ponto, ele é um veneno, ele não salva, ele mata. O problema é definir qual é o ponto de corte, até qual é a dosagem da negociação. E é por isso que eu falei, eu acho que nós já temos até uma dosagem excessiva de negociação com transação, suspensão e o acordo de não persecução. Não precisamos do plea bargain. Eu não vou ter tempo, mas eu adoraria, eu devo ter alguma palestra minha lá no canal do YouTube só sobre o plea bargain, onde eu mostro os argumentos justificacionistas e aí eu desconstruo e mostro por que o plea bargain no Brasil teria dimensões catastróficas. Próxima. 7h15 já. Qual a sua opinião sobre, eu não vou mencionar nomes, sobre a teoria do garantismo hiperbólico monocular? Bom, a minha resposta é a seguinte. Eu li muito Ferraioli, várias vezes, participei de debate com Ferraioli, e eu desafio alguém a me mostrar em todos os livros Ferraioli, que estão ali, se você quiser eu pego, até com 2 autógrafos, 2 dedicatórias do Ferraioli, lá desde 1997, quando eu comprei esse livro aqui,
e li ele todinho, de cima a baixo, a versão espanhola, aqui a primeira dedicatória do Ferraioli, em 97, 98, aqui a segunda, que ele fez questão de colocar quando me reencontrou no debate. É simples. Não tem aqui absolutamente nenhum argumento, nenhuma condição para justificar essa ideia de um garantismo com essa perspectiva, que eu nem entendo o que é o tal do hiperbólico monocular. Hélio, se você for ler o garantismo penal, ele é um instrumento de limitação do poder punitivo, é instrumento de limite, não é instrumento de ampliação do poder punitivo, em nenhum momento. O Ferraioli nunca disse isso. O Ferraioli nunca usou essa expressão e o Ferraioli nunca deu substrato para essa leitura que eu não concordo e que me parece uma distorção completa de toda a obra dele. Só vou dar uma sugestão. A professora Ana Cláudia Pinho, uma amigona minha que é professora de Belém, lá em Belém do Pará, da Universidade Federal do Amazonas, ela tem uma penca de artigos onde ela mostra toda a desconstrução desse argumento, dessa teoria e, digamos, as premissas equivocadas. O garantismo é um instrumento que vai limitar poder, vai estabelecer regras para um direito penal mínimo, para um processo penal com um rol de garantias, não se confunde com abolicionismo. Ferraioli nunca foi abolicionista, mas jamais se pode usar a teoria do garantismo na dimensão de ampliação do espectro punitivo, como querem alguns, como justificativa para uma ampliação da incidência de direito penal ou como proibição de insuficiência de tutela penal. Não dá, não concordo e acho que é uma leitura absolutamente equivocada. Mas é uma posição. Próxima. Ih, vamos para o final já. Qual a sua avaliação em relação ao acordo de não persecução, sobretudo em relação à obrigatoriedade do IP propor tal acordo? Luca, eu não tive tempo de aprofundar. Esse é um tema interessante. Será que, presentes os requisitos do acordo de não persecução, o MP tem a obrigação de apresentar o acordo, a proposta de acordo? E mais, se ele não apresentar, será que eu teria direito? Eu posso? Bom, a grande questão, e aí eu tenho uma divergência com o meu amigo Alexandre, o Alexandre sustenta, com razão, que o acordo de não persecução é um instrumento de negociação. Se é negociação, você tem que propor o negócio, estar disposto ao negócio e disposto a estabelecer um preço a ser pago. Se eu não quero comprar o teu produto, não tem como você me obrigar. É uma linha argumentativa. Mas o artigo 28A, ele vai dizer lá no parágrafo 14, que é onde eu me agarro, o seguinte, parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior no termo do 28. Então é o seguinte, eu preencho as condições para aceitar e para ter o acordo de não persecução. E aí a primeira pergunta, eu entendo que o acordo de não persecução é um direito público subjetivo do imputado. Outros autores entendem que é uma faculdade do MP. Esse é o cerne da divergência. Claro, vamos debater sobre isso, vai ter muita briga ainda, certo? Eu estou dando a minha opinião, mas respeito a outra que também tem os seus argumentos para justificar. Bem, aí vem a questão, eu entendo que preenche, o MP diz não vou propor. Bom, o próprio parágrafo 4º, o parágrafo 13, né, vai dizer, poderá aplicar o 28. Aí vem o drama, qual 28 hoje? O 28 velho vai pedir para o juiz? Ou 28 novo, que manda para a instância superior? Aqui está pensado na instância superior. Aí você vai fazer um pedido de revisão dessa decisão do MP de primeiro grau para a instância superior do MP. E se esse órgão colegiado do MP mantiver a decisão do promotor de primeiro grau, do procurador da República, não tem mais o que fazer realmente. Mas pelo menos você tem essa possibilidade de recorrer, certo? Se incidiu 28 novo. Eu até sustento e sei que sou vencido, é uma posição que não é acolhida ainda. Eu tenho muita humildade em meus livros para dar a posição de todo mundo e fazer a minha crítica. E às vezes assumir, olha, a minha posição é crítica, eu confio nela, mas eu sei que é minoritário. Você está fazendo exame da OAB, tem que saber que essa é uma posição minoritária ainda. Só que eu também sei que muitas das coisas que no passado eu sustentei e fui apedrejado, hoje são realidade. Então, velho, eu tenho essa perspectiva e essa visão prospectiva de tentar mudar a coisa. Eu falava de juízo das garantias em 99, me apedrejavam, tá aí. Eu falava na exclusão física dos autos do inquérito em 99 e me detonavam, tá aí. Só para você ter uma ideia. Em suma,
Eu entendo que se preenchidos os requisitos o MP não propuser, o juiz poderia oferecer. Aí você vai me dizer, mas tu quer um juiz ativista, inquisidor? Não. É o juiz garantidor das regras do jogo. Se é direito teu, propõe. E aí, preenchidos os requisitos, ele aceitaria. Mas essa posição não é aceita, tenho consciência disso. A maioria vai se dividir. Ou o MP propõe se quiser, ou então, no máximo, aplica bem para terceiro, instância superior, e aí sim, aí não tem o que fazer. Boa pergunta aí, Luca. Manda abraço. Tem mais. E aí vamos encerrar, né? 7h30, senão o pessoal vai enjoar da minha cara aqui. Professor, isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor pode responder mais alguma ou já está no seu tempo? Manda mais uma boa aí. Mais uma, beleza. Então, só um momentinho para o pessoal separar. Velho, se deixar por mim, nós falamos a noite toda, mas aí o pessoal vai enjoar da minha cara. Ó, a Fernanda mandou ali. João, vamos lá. Dentre as diversas violações das garantias processuais individuais desse pacote, qual você entende que é a mais nociva para o direito processual penal? Pô, João, é uma pergunta tensa. É assim, ó, o pacote anticrime tem coisas boas, mas tem algumas coisas ruins. Eu, particularmente, me preocupo muito. Eu acho que o aspecto mais preocupante é o do 492, da execução antecipada em primeiro grau no júri. Isso é um grande erro, é uma flagrante inconstitucionalidade, só que até o Supremo se manifestar, vai ter gente sendo condenado no júri, ficando preso anos, até que amanhã depois o tribunal reverte a decisão. E um detalhe, eu vou aproveitar o teu gancho para falar do quanto é perigoso você executar uma pena antes de esgotar os recursos. Pessoal, o índice de reversibilidade no STJ e no STF é muito maior do que aquele que o ministro Barroso falou no HC 126/292. Por quê? Porque o ministro Barroso disse o índice de reversão, e ele estava falando da prisão em segundo grau. Imagina em primeiro, que é o júri. Você tem a possibilidade do Tribunal de Justiça mandar o cara novo júri, você tem a possibilidade do Tribunal de Justiça diminuir a pena, muda o regime e o cara estava no fechado errado. Manda novo júri porque a decisão é contra a prova dos autos. Tira a qualificadora, tira isso. Olha a mudança significativa. Enquanto isso, o cara ficou preso 2, 3, 4 anos num sistema carcerário medieval. Volto. Questão do ministro Barroso. O ministro Barroso disse, se você colocar como argumento de procura recurso especial ou extraordinário e absolvição, o índice é 0, não me lembro, 0,8, 0,78, não me lembro, mas era 1%. Bom, esse argumento contém um erro metodológico, que é o seguinte: realmente vai te dar 1%, mas não é essa a realidade. Se você colocar como argumento de busca, e eu estou discutindo agora já a decisão de execução antecipada em segundo grau, que foi um erro superado, mas que daqui a pouco volto a discutir. O que me preocupa? Se você colocar só recurso especial de absolvição, vai dar baixo. Agora, não é essa a realidade. Coloca, não só isso, coloca agravo em recurso especial, coloca não só absolvição, coloca diminuição de pena, mudança de regime, anulação do processo, prova ilícita, mudança de regime, substituição da pena, extinção da punibilidade, meu amigo, já sobe estratosfericamente. Se você colocar especial, agravo e colocar habeas corpus, substitutivo de recurso especial, porque muito se muda em habeas corpus, substitutivo de recurso especial. E aí você reduz pena, muda regime, substitui a pena, anula processo, reconhece nulidade, reconhece prova ilícita, o teu índice já começa a pular, dependendo do estado que faz o recurso. Eu tenho dados, não agora, mas eu mostrei isso já em muitas palestras, que supera 50% de reversibilidade, de mudança. E o cara está preso há anos por uma execução antecipada. Então, é um perigo, é um absurdo. Eu sei que vocês se preocupam, sabe com o quê? Com a demora. Mas o processo, o recurso especial leva 4 anos para ser julgado, e aí prescreve. Concordo. O recurso especial está demorando muito para ser julgado. Então é o seguinte, se não tem fundamento, o ministro que fulmine monocraticamente. E mais, se o problema de vocês é a demora para julgar o especial extraordinário, você tem que atacar a demora. A demora. Aí eu te pergunto, com a execução antecipada, você ataca o problema demora? Não. Vai continuar demorando 4, 5 anos ou 3 anos.
Só que agora o cara vai ficar preso. E pode ser um grande erro não resolver um problema. O que você tinha que fazer, para começar, dobrar o tamanho do STJ. Você tem lá duas turmas, velho, 10 ministros para julgar recurso especial do Brasil inteiro. Cada ministro recebe uma média aí, não sei exatamente hoje, mas enfim, em torno de 50 habeas corpus por dia. Ah, é a banalização do habeas. Não. Se você tem muito habeas, até tem habeas corpus furado, infundado. Então, fulmina monocraticamente. Mas se você tem 50 habeas, 60 habeas por dia, isso é sintoma de uma doença aqui embaixo, de que as coisas não estão funcionando bem aqui embaixo. É óbvio, de patologia. Então, você tem que aumentar aquela estrutura para poder julgar. Você tem que julgar mais rápido. Os recursos tinham que ser julgados muito mais rapidamente lá em cima. Que aí o teu argumento demora se resolveria. Então, em suma, voltando à tua pergunta, João, tem uma série de problemas ali. Claro, e olha, eu estou falando só de processo penal. Eu não falei, e aí talvez o João esteja me perguntando, tá, mas e, por exemplo, o aumento máximo da pena de 30 para 40 anos? Foi um grande erro. Foi um grande erro. E mais, né? Não tem dinheiro para implantar os juros das garantias, mas tem dinheiro para aumentar 10 anos pena. Ou seja, para sustentar muita gente presa mais 10 anos. Para custear prisão por mais 10 anos. Para aumentar a massa carcerária, porque vai aumentar. Quando os caras dificultaram a progressão de regime, aumentaram o prazo para a progressão de regime, também vai ficar mais tempo preso. Vai ter um custo altíssimo. Também é uma grave violação. Não era necessário isso. Quando se muda lá com a legítima defesa. Então, eu não vou falar sobre direito penal, mas lá no direito penal também tem problemas. Eu fiquei só no processo. E no processo, esse é o problema. Se eu fosse falar de direito penal, também teria, João, outras graves violações a direitos fundamentais. E só para encerrar, direito fundamental não é igual à impunidade. Esse é um ponto-chave. É regra do jogo. É fruto de evolução civilizatória. Isso que eu queria dizer. Então, em suma, encerramos, Guilherme. Professor, eu gostaria de agradecer essa disponibilidade do senhor estar aqui com a gente hoje, principalmente essa disponibilidade para estar tirando as dúvidas do pessoal aí com toda a sua didática, com todo o seu conhecimento. O pessoal gostou bastante, estava acompanhando aqui no WhatsApp os comentários, o pessoal ficou bem satisfeito com as respostas. E eu vou passar a palavra para a Fernanda agora, para ela dar um encerramento, mas a gente está muito agradecido mesmo de ter o senhor aqui com a gente na Semana dos Acadêmicos e, de repente, vamos marcar numa próxima oportunidade para fazer um evento presencial, né? Quando a gente tiver... Vamos. Fico devendo presencial. Fale, Fernanda. Só isso mesmo, doutor. Eu queria agradecer em nome do Centro Acadêmico, de todos os alunos da PUC e alunas. Muito obrigada mesmo por dispor seu tempo. Foi maravilhosa a palestra, todo mundo gostou muito. Muito obrigada, professor. Maravilha, muito obrigado a vocês. Uma boa noite, cuidem-se. Essa questão da quarentena é muito sério. Eu quero todo mundo vivo, todo mundo com saúde, quando eu voltar no evento presencial. Tá bom? Abraços. Tchau, tchau. Abraço. Obrigada. Muito obrigada.